Hora de falar de um filme que realmente me pegou de surpresa de diversas formas. Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da Rua Fleet, lançado no ano de 2007. Um filme que, pelo título, eu achava que seria uma coisa e, na verdade, foi outra completamente diferente. Benjamin Barker passou 15 anos afastado de Londres após ser obrigado a deixar sua esposa e a sua filha. Ele retorna à cidade ávido por vingança, agora usando a alcunha de Sweeney Todd. Logo ele decide ir à sua antiga barbearia, agora transformada em uma loja de fachada para vender as tortas feitas pela senhora Lovett. Com o apoio dela, Todd volta a trabalhar como barbeiro, numa sala acima da loja. Porém, o grande objetivo de Todd é se vingar do juiz Turpin, que o enviou para a Austrália sob falsas acusações para que pudesse roubar sua mulher Lucy e a sua filha. Bom, ano passado recomendaram esse filme pra mim, mas simplesmente ignorei. E aí, recentemente, sem querer, eu vi um vídeo curto em uma rede social com um trecho do filme e me lembrei de assistir essa recomendação. E logo quando o longa deu início, me deparo com os créditos iniciais dizendo ser um filme do talentoso Tim Burton. E é claro que isso me fez ficar em choque, porque eu realmente não conhecia essa produção e muito menos fazia ideia de se tratar algo vindo do Tim Burton. Bom, e aí o filme começou. E eu estranhei o fato dele começar com o protagonista simplesmente cantando uma música. Mas eu relevei pensando ser algo único daquele momento do filme. Pois bem, e para minha surpresa, eu descobri que, na verdade, esse longa é um musical. Então eu pensei, ué, um filme de terror com músicas? E fiquei meio receoso, essa é a verdade. Mas enfim. Isso porque, sendo bem sincero pra vocês, eu não sou muito fã de musicais. Principalmente em se tratando de seres humanos. Pois pra mim, um musical só é de fato aceitável quando aplicado em desenhos, e ainda assim com muitas ressalvas. Então eu tentei relevar algumas coisas em se tratando de um musical, mas ainda assim existem alguns pontos que eu preciso mencionar a seguir na análise. Uma razoável história de vingança. Um método meio estranho de fazer com que ela se concretize. Músicas que, apesar de boas, quebram o clima do filme, somado a um bom roteiro e um incrível trabalho da produção de arte. Tudo isso parece meio estranho, mas é exatamente o que define essa produção. Uma verdadeira salada que é bem feita em alguns aspectos, mas que se torna um tanto quanto enjoativa quando um certo tempero é aplicado ao excesso. E no caso, esse tempero da salada é nada mais nada menos que as músicas, que apesar de serem relativamente boas, quebram o clima de tensão e terror do longa. Essas músicas que ajudam a contar parte da história, além de serem um verdadeiro balde de água fria para a atmosfera tensa que tenta se desenvolver, trazem também um ar de artificialidade para algo que tinha um potencial de ser bem maior e mais profundo. Isso porque, apesar de elementos darks e sombrios, algumas cenas violentas e algumas coisas um tanto quanto pesadas, também temos um certo toque de infantilidade, bem entre aspas. Então parece que o filme ele tende a ser algo adulto com toques infantis. E é estranho porque a classificação indicativa diz que a faixa etária recomendada é para o público a partir dos 16 anos de idade.
Mas, normalmente, adolescentes ou adultos, em sua maioria, não curtem muito musicais. Eu, por exemplo, me incluo nisso. Porque, para mim, musicais são lúdicos, algo mais voltado para o público infantil, ou no máximo no início da adolescência, ou então para um público adulto muito em específico que curte isso. Porque, como eu já havia mencionado, traz um ar de artificialidade para a obra. Dois exemplos simples aqui são o seguinte. O primeiro, o barbeiro está quase conseguindo executar seu plano de vingança, prestes a eliminar o vilão, mas ele simplesmente perde a oportunidade por simplesmente estar cantando. E o segundo exemplo já vem logo na sequência. O protagonista fica frustrado por ter perdido a oportunidade, mas logo após já começa a cantar duas músicas, uma atrás da outra. Essas situações quase que me fez parar de assistir ao filme. E eu sinceramente achei simplesmente um verdadeiro absurdo. Então, essa artificialidade, esses toques de infantilidade, essa confusão de gêneros ou até mesmo de público me fizeram ficar bem cansado enquanto assistia ao filme. Não é de todo um filme ruim, mas ele poderia sim ser melhor. Desde o início do longa, nota-se que a produção usou e abusou de uma paleta de cores mais voltadas para o cinza, azul, preto e branco. Tonalidades mais frias para criar uma atmosfera sombria e dark, que era quebrada com força quando os personagens simplesmente começavam a cantar. E sobre essas músicas é meio complicado falar sobre, porque eu não sou muito fã de musicais. Mas, pelo menos, essas canções realmente ajudaram a contar a história do longa. Tenho que reconhecer que a direção de arte foi realmente incrível aqui. Temos uma ótima fotografia que explora muito bem o lado dark da produção, junto com ótimos cenários, figurinos, maquiagem, angulações e jogos de câmera, atuações muito bem feitas, mas quando se trata das músicas, apesar de serem relativamente boas, são cansativas. E talvez isso seja o principal ponto negativo do filme. Eu sei que é um musical, ele foi feito com esse intuito, mas não tem como negar que o excesso de canções quebram todo o clima de tensão e suspense que o próprio longa tenta desenvolver ao longo de quase 2 horas de duração de filme. E para finalizar essa divisão de composições, não posso deixar passar as incríveis atuações dos atores Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan Rickman e Timothy Spinell, que sinceramente deram um verdadeiro show de atuações. Um pouco antes de assistir o filme, eu realmente tinha visto um trecho dele em uma rede social. E nos comentários, muita gente dizia ser algo realmente primoroso, uma verdadeira obra-prima, algo muito grandioso e coisas do gênero. Então, isso me fez lembrar da pendência sobre assistir e opinar essa produção. E sinceramente, eu não achei isso tudo. O longa acerta em muita coisa sim. Visualmente, por exemplo, ele é deslumbrante, mas a história é um pouco fraca e tem um conjunto de músicas que, apesar de serem razoavelmente boas, são cansativas porque aparecem em excesso por aqui. No fim, 2 coisas aconteceram. Eu realmente fiquei confuso sobre a atmosfera desse filme, porque eu fiquei me questionando, é algo de terror? É algo infantil? É algo sombrio? Qual que é o objetivo dessa produção? Sinceramente, até agora eu não sei, porque a sensação que ficou é que em quase 2 horas de duração eu assisti a um filme que tem uma verdadeira salada de gêneros. É um musical que quer ser terror, que quer ser sombrio, que quer ser infantil, que quer ser dramático, que tem toques de comédia junto com violência.
Eu realmente fiquei muito confuso. E a certeza que eu realmente tenho é que pra mim esse longa, Sweeney Todd, o Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet, eu assisti pela primeira e última vez. Porque sim, eu achei ele chato e também cansativo. E essa é a minha conclusão. Se tem algo que percebi logo no início do filme, foi que temos alguns atores que interpretam alguns personagens na franquia Harry Potter. E a questão que fica é a seguinte: quais atores você conseguiu identificar aqui? E mais do que isso, quais são os papéis que esses atores fazem no universo do Harry Potter? Uma outra questão: vocês gostam de musicais? Como eu já deixei explícito aqui, eu detesto, eu não curto. Meu nome é o Eric Pedro, esse é o canal Terrornologia. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, porque assim você me incentive muito a continuar investindo aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado, até a próxima e tchau!